Você sabia que um consumo adequado de proteína faz toda a diferença no tratamento do lipedema? E escolher o tipo certo de suplemento pode influenciar no teu inchaço, dor e retenção. Eu separei aqui os principais tipos de proteína e vou explicar cada um deles para você saber qual que é a melhor opção para o seu lipedema. Eu sou a Michelle Ribeiro, a Nutri do Lipedema, e além de atender mulheres com lipedema, eu também tenho lipedema. Então tudo que eu trago aqui é prática, é clínica, é vivência. Eu trouxe aqui os principais tipos de suplementos de proteína no mercado e vou explicar um pouco sobre cada um deles para você entender qual que é a melhor opção para o teu caso do lipedema. Vamos começar aqui pelo whey concentrado. O whey concentrado ele tem um pouco mais de lactose, ele passa por um processo de filtragem muito menor que os demais wheys. Então, para alguns casos de mulheres com lipedema que tem uma sensibilidade à lactose, que muitas vezes tem distensão, gases, ele não é tão indicado porque ele pode aumentar a inflamação. Porém, se esse não for o seu caso, ele pode ser sim uma alternativa, desde que ele tenha uma quantidade adequada de proteína na quantidade total de porção. Um exemplo, se a porção do whey concentrado for de 30 gramas, ele precisa ter pelo menos em torno de 20, 22 gramas de proteína. Já o whey isolado, ele passa por um processo de filtragem maior, então ele tem menos lactose, o que torna ele mais tolerável por mulheres que têm sensibilidade à lactose. Se esse for o teu caso, ele é uma alternativa melhor do que o whey concentrado. Além disso, muitas vezes o whey isolado ele acaba tendo uma quantidade maior também de proteína. Isso porque nesse processo de filtragem que ele passa, há uma redução do carboidrato e da gordura. Então ele acaba sendo mais completinho do que o whey concentrado. Já o colágeno, em especial da linha Body Balance, que é um tipo de colágeno que ele entra como uma alternativa de proteína para aquelas pessoas que não toleram a proteína do leite, ele pode sim ser uma opção de proteína no teu dia a dia. Porém, a gente tem que trazer alguns detalhes em relação a ele. O colágeno ele não é tão completo igual o whey protein e também para alguns casos de lipedema, principalmente quando a gente fala de grau 3, grau 4, ele talvez não seja uma boa alternativa. Ou também se você estiver inflamada. Isso porque o colágeno ele pode aumentar a fibrose em alguns contextos de lipedema e, claro, piorar o quadro do lipedema. Portanto, se você for optar pelo colágeno, é essencial que você tenha uma avaliação nutricional para entender se ele sim é uma boa opção para você. E antes de falar sobre o outro suplemento de proteína também muito comum, eu quero te lembrar de uma coisa importante. Se esse vídeo está de fato te ajudando a cuidar do teu lipedema, não esquece de curtir e compartilhar. E claro, se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou trazer muitos conteúdos que vão te ajudar a tratar o seu lipedema com leveza e com muito cuidado. O último suplemento muito comum é a proteína vegetal. A proteína vegetal, ela vem de origem de alimentos de origem vegetal. Acaba sendo mais comum ali a ervilha, o arroz, mas também tem algumas opções de soja, dentre outras leguminosas. A proteína vegetal, ela é super bem tolerada para mulheres com lipedema. Ela não causa uma inflamação e ela pode ser sim uma ótima alternativa para quem quer aumentar o consumo de proteína. Porém, tem um ponto importante. Nem todas as pessoas toleram muito bem o sabor da proteína vegetal. Se esse não for o seu caso, se você gostar do sabor, se você se dá bem com esse tipo de proteína, ele pode ser uma ótima alternativa para você. Agora você percebe que não existe aquela proteína que ela é a perfeita, a ideal, e tudo vai variar de acordo com o teu contexto clínico, com os sintomas que você tem, com o teu lipedema. O melhor tipo de proteína é aquela que funciona para você, e isso é muito individualizado. E se você quiser ter acesso a conteúdos completos para te ajudar a tratar do teu lipedema, eu tenho uma comunidade que é gratuita e ela se chama Lipedema no Controle. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o link de acesso. Se você tem lipedema, se você se identifica com sintomas, é só clicar nesse link abaixo e entrar na nossa comunidade Lipedema no Controle. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar e, claro, de se inscrever aqui no meu canal. Em breve virão ainda muitos vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar no seu tratamento do lipedema. Te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!